Representante da Fazubra. Bom dia a todos e a todas presentes. Uma saudação especial ao senhor senador Paulo Paim pela iniciativa desta audiência e já agradecendo ao convite e a nossa participação aqui. Os trabalhadores técnico-administrativos das universidades brasileiras vimos nos constituindo como sujeitos históricos de nossas instituições, construindo e definindo nossa identidade de trabalhadores em educação, notadamente a partir do último processo de redemocratização pelo qual passou recentemente em nosso país. Desde então, nos apresentamos à sociedade com o nosso projeto de universidade, apontando esta como a instituição responsável pela produção e disseminação do conhecimento artístico, cultural, filosófico, científico e tecnológico que permita ao país desenvolver-se plena, soberana e autonomamente nos marcos da sociedade contemporânea internacional. Nesse processo, vimos disputando inúmeros governos, a constituição de uma carreira que nos permita organizar nossa categoria, buscando dar cabo das demandas institucionais, nos estruturando, então, numa carreira profissional que, após 10 anos de sua implantação, necessita urgentemente de aprimoramento, a fim de dar conta das inúmeras e profundas mudanças que se vêm dando no mundo do trabalho nos últimos tempos. Cabe ressaltar que nossa categoria é extensa, com aproximadamente 200 mil trabalhadores em nossa base, ao longo de mais de 60 instituições de ensino superior espalhadas pelo país. E complexa, já que entre nós encontramos inúmeras atividades laborais, mateiros no norte do país que são agasalhados pela maravilhosa floresta amazônica, marítimos que trabalham ao longo de nosso extenso e belíssimo litoral também, bem como jardineiros como eu, que me dou ao trabalho de cuidar dos jardins da Universidade Federal de Santa Catarina, projetados por Roberto Burle Marx. Mas também encontramos entre nós pesquisadores e trabalhadores com formação de nível de graduação e pós-graduação, encontrando em nossos quadros vários mestres, doutores e pós-doutores em inúmeras áreas de conhecimento. Nesse contexto, se insere-se nossa greve, que nos foi imposta pelo governo frente à sua intransigência em não negociar e nem cumprir resolutivamente vários acordos firmados entre nós em passado recente. Buscamos mais que reposição das nossas perdas salariais, em momento onde a inflação já corrói nosso poder de compra e padrão aquisitivo, queremos valorização e respeito à nossa categoria, que tem prestado relevantes serviços às nossas universidades e, por consequência, à sociedade brasileira. Exigimos que cesse o processo de precarização do trabalho em nossas instituições, através do vertiginoso e pernicioso processo de terceirização da nossa força de trabalho, que em muito vem desqualificando nossa participação, debilitando, por consequência, a produção geral necessária ao profícuo crescimento e desenvolvimento institucional. Nossos hospitais universitários vêm sendo aviltados através da implantação de forma autoritária da malfadada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, iniciando, na verdade, um processo de privatização que desvirtua e deturpa as funções originais de nossos hospitais de escola, a saber, a de formar qualificadamente o corpo de profissionais que deverão cuidar da saúde e do bem-estar da sociedade brasileira. Reivindicamos ainda, a exemplo de nosso país, que as nossas universidades tornem-se instituições mais democráticas e que a participação do processo de escolha de seus dirigentes se dê de forma equânime entre os segmentos da instituição. Trabalhadores técnico-administrativos, trabalhadores docentes e estudantes, permitindo que este processo se conclua no âmbito institucional e que o MEC acate tal decisão, empossando o escolhido pela comunidade como seu dirigente maior. Gostaríamos de ressaltar também a necessidade da paridade de vencimento entre ativos e aposentados, pois entendemos como absurdamente injusto e aviltante que o trabalhador ou trabalhadora, depois de décadas de dedicação laboral à construção e consolidação de nossas instituições, no outono de sua vida, quando as exigências de manutenção de nossa saúde elevam cada vez mais o gasto com remédios, com preços exorbitantes, em sua maioria, vem agora a ser arrochado, tendo perdas ainda maiores que os trabalhadores da ativa de seu poder de compra e padrão aquisitivo. Agradeço a atenção de todos, agradeço ao senhor senador e passo a palavra ao companheiro Rogério, que detalhará todo o nosso processo. Obrigado. Muito bem, esse foi o Jorge Luiz Fernandes.
que fez um resumo, e passo a palavra ao senhor Rogério Fagundes Marzola para complementar. Primeiramente, eu queria aqui agradecer enormemente, antes de mais nada, a sensibilidade da Comissão de Direitos Humanos e, particularmente, do senador Paulo Paim em acolher essa temática aqui para a nossa discussão de hoje, porque nós vivemos uma situação bastante delicada nas universidades, que nós estamos num momento que nós deflagramos uma greve no último dia 28 de maio, greve essa que se colocou numa tentativa de reverter o processo de desmonte que está vivendo hoje a educação federal, o processo de corte de orçamentário e também um processo que não negocia com os trabalhadores e que vem se delongando desde 2012. Na greve de 2012, nós tentamos fechar um acordo com o Ministério da Educação, que previa um processo negocial e grupos de trabalho que não se efetivaram e que nos levaram a novamente entrar em greve em 2014 para poder cumprir, então, o acordo que não proliferou daquele momento. Em 2014, o governo alegou que estava negociando, que por isso judicializou a greve, e o STJ, analisando essa judicialização, determinou que deveria haver um processo negocial até 30 de junho de 2014, coisa que não aconteceu. Então, nós temos procurado, os trabalhadores que constroem a educação superior desse país, manter o diálogo, manter a negociação, manter espaços que possam, de fato, fortalecer a universidade pública, a educação pública desse país. Infelizmente, isso não tem sido possível. Eu queria deixar aqui para a Comissão de Direitos Humanos, porque não teria tempo de passar centenas de ofícios, mas eu estou passando aqui 3 exemplares, que são, basicamente, os ofícios que nós encaminhamos para o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento, nos últimos 2 anos. É um esforço enorme da nossa parte de estabelecer uma agenda negocial que acabou não acontecendo. Então, por isso, e diante de cortes de mais 9 bilhões na educação e de 2 bilhões no Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem essa greve nacional que atinge hoje o conjunto da educação federal, também os trabalhadores que são docentes nas universidades, os trabalhadores dos institutos federais e, inclusive, outros setores de funções públicas, com uma perspectiva de poder, então, estar valorizando esses trabalhadores, que hoje os servidores administrativos das universidades recebem o pior piso e o pior teto no funcionalismo. E esse quadro de dificuldades é porque nós vivemos aí um processo de distribuição orçamentária onde a educação responde por 3% do orçamento da União. E é inacreditável que se tenha procurado construir o ajuste fiscal e a forma de garantir o superávit, a remuneração da maior fatia, que é metade desse gráfico aí, que é com gasto com juros e amortização da dívida, se resolve pegar aquela minúscula fatia da educação para ser sacrificada para poder, então, estar viabilizando o processo. Nós temos um compromisso com a expansão, inclusive porque está prevista a expansão significativa nos próximos anos da educação pública nesse país a nível superior, está previsto inclusive nas metas do PNE, e porque também visa tentar reverter um pouco o quadro bastante delicado atualmente, que o ensino público responde por apenas 13% do número de instituições, responde por 34% apenas do número de cursos que existem atualmente no país e por 27% das matrículas. Então, as matrículas hoje ainda estão centralmente colocadas no ensino privado, e a gente vê, inclusive, multinacionais como a Croton em Anguera respondendo por um número superior de matrículas do que as 63 universidades federais desse país. Então, aqui é um descolamento com o ensino majoritariamente no terreno privado e que não responde, então, às metas do PNE de financiamento e de qualidade na educação superior. Então, nós estabelecemos nossa greve nacional com eixos nesse processo que visa resgatar no funcionalismo público e nas universidades um mínimo de dignidade dos trabalhadores, porque isso é o primeiro ponto para valorizar a educação, é valorizar os seus profissionais. As perdas que se acumularam de 2010 até hoje, descontando os 15,8% que já foram concedidos em 2012 e 2013, aliás, em 2013, 2014, 2015, ainda assim, apresenta uma perda salarial que precisaria ser reposto com um índice de 27,3%. Índice esse que nós construímos quando a perspectiva de inflação ainda era de 6% para o ano vigente. E nós já vimos que vai ser 50% maior, vai ser de 9% a perspectiva de inflação para esse ano. Então, não é possível que se permaneça nesse quadro sem ter negociação. Então, a pauta desses trabalhadores, que nós queremos trazer aqui, ela versa, de um lado, sobre os problemas econômicos da categoria, a correção das perdas salariais, a correção do problema de distorções na nossa carreira, valorizando esses trabalhadores, prevendo as progressões para capacitação e qualificação que estavam acordadas
no Plano Nacional de Desenvolvimento desses trabalhadores e ajustes nossa carreira que o mundo do trabalho modificou e também as relações e o fazer nossos cargos também modificaram. Tudo isso teria que ser, então, revisado, até porque a lei que criou nossa carreira previa isso num prazo, no máximo de 1 ano, e nós já passamos 10 anos do PCCETAI e isso ainda não se deu. Então, nós trouxemos esse conjunto de itens que são econômicos e gerenciais da carreira dos trabalhadores, mas também estamos trazendo com outros 2 conjuntos de itens, um que fala sobre as condições de trabalho, sobre o mínimo necessário para poder desenvolver adequadamente isso público que a gente quer prestar à população, o problema que essas condições de trabalho e do assédio e da precarização e do desmonte das instituições, de que nós vemos, inclusive, containers sendo confiscados por falta de pagamento de aluguel, então não tem nem onde se dar aula nas instituições. Nós temos visto os trabalhadores sendo demitidos, os terceirizados, porque não há financiamento, enfim. E também um conjunto de itens que se refere à democratização das instituições, que o Jorginho pegou bem aqui no início da fala dele, que é a situação de que hoje as universidades têm que fazer processos informais para conseguir escolher democraticamente os reitores. Os que querem fazer um processo democrático têm que fazer isso na informalidade. A ampla maioria hoje já faz eleições paritárias, entretanto, tem que fazer isso meio que escondido da legislação, porque senão a legislação, que ainda é muito arbitrária, não permite um processo real de democratização. Então, entrando um pouco na nossa pauta, detalhando ela, nós vimos, inclusive, no PNE, a previsão da capacitação e da valorização dos trabalhadores administrativos em educação nas universidades. Está na meta 13, no item 13.9 do PNE, aprovado no Congresso. Bem como a questão de seguir aumentando o financiamento público na educação, coisa que está comprometida agora com esses novos cortes colocados, e na legislação que trata da avaliação na educação superior, também, não é só no PNE, mas também nos sinais, está previsto como uma das dimensões da avaliação das instituições as políticas de pessoal, as políticas de carreira dos técnicos administrativos em educação. Então, isso nos ensejou buscar, em espaços anteriores, negociações que avançassem nesse terreno. Nós tivemos, no início de 2014, a concretização do Plano Nacional de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira, que deveria balizar cursos de formação a nível de capacitação, a nível de graduação, de especialização e de mestrado. E isso já está em vigor. Eu coloquei a foto porque mostra que o ministro da Educação era o Luiz Mercadante. Nós tivemos depois o Paim, nós tivemos depois o ministro Cid Gomes, nós tivemos depois interinamente o ministro Luiz Cláudio, e até nós chegamos agora ao ministro Renato Giannini. Então, 4 ministros depois, esse plano que deveria ter sido implementado em janeiro de 2014 ainda não foi, e que previa toda essa dimensão de oferta de vagas já em 2014. Esses slides, inclusive, para não ficar achando que é tendencioso, eu peguei do site da Andifes, que já estava mostrando ali que estava previsto essas vagas que deveriam ter sido ofertadas já no início do ano passado, tanto a nível das 2.000 vagas de graduação, como a nível das 1.000 vagas de 2.000 de especialização e 1.000 vagas de mestrados. Não foi, como também não foram as 10.000 vagas de curso de capacitação. E a meta desse programa era que nós chegássemos em março de 2015... Só para concluir? Obrigado. Era que nós chegássemos em março de 2015 com esse programa efetivado em 100% das instituições. Nós estamos hoje no patamar de 0%. Vencido todos os prazos, estamos em 0% na sua efetivação. Então, é uma sinalização muito ruim que se dá aos trabalhadores quando não se consegue colocar, efetivar sequer o que está já assegurado, inclusive do ponto de vista legal na legislação. Também um outro problema que nós estamos vivenciando é o problema de que há um processo de terceirização muito forte nas instituições, ausência de concursos públicos e de dimensionamento adequado de pessoal. Até uma coisa meio sui generis, quando se verifica que na pauta da greve tem que estar colocada questões que são questões de gestão, como o problema de dimensionamento de pessoal nas instituições. O governo, aqui esse gráfico pega os 4 anos do Reúne, onde foi maior a expansão, onde teve maior ingresso de trabalhadores, mas pode-se verificar que das classes A, B e C, mesmo com a expansão do Reúne, houve uma redução significativa do número total de trabalhadores nessas classes. Então, está havendo uma reposição apenas em 2 classes, e outras 3 estão em processo de extinção, na verdade, não porque a lei as extinga, mas porque o processo de inanição de vagas para concursos públicos acaba por decorrer nessa situação.
Então, nesse gráfico seguinte aqui, está mostrando como as classes A, B e C estão desaparecendo na divisão da mão de obra nas universidades, e isso tem levado a um processo de que os trabalhadores atuais acabam ficando sobrecarregados, porque, de um lado, não há reposição, se trabalha com bolsistas, com estagiários, e com isso a qualidade disso que a gente quer passar para a população só se precariza mais e mais sujeita a crises. Da mesma forma, que se busca criar muitos argumentos de que, na verdade, esses trabalhadores das universidades estariam ganhando bem, inclusive uma fala do Sérgio Mendonça, secretário de Relações de Trabalho, é que nós estaríamos ganhando 5 vezes acima do mercado. Bom, a nossa tabela salarial, que está em vigor atualmente, está aí no gráfico aí, nosso piso da nossa tabela é R$ 1.197, equivale a exatamente um salário mínimo e meio. Se isso fosse 5 vezes acima do mercado, o mercado tinha que estar pagando salário mínimo de R$ 250, coisa que a gente sabe que não é, porque a lei não permite isso. Mas isso demonstra que, assim, como é fácil se jogar argumentos que, na verdade, não se sustentam a uma análise simples e elementar quando se verifica, de fato, as tabelas salariais, quando se verifica, de fato, o conjunto de ofícios encaminhados pelo governo para tentar, de fato, ter, então, um processo de negociação desses trabalhadores. Essa situação também se traduz no âmbito que o processo que vive terceirização e de mudança nas relações de trabalho também atinge os hospitais universitários, onde foi criada uma empresa de serviços hospitalares que, na verdade, ela permite essa perspectiva de parcerias com planos de saúde, uma lógica que é a lógica do mercado sendo trazido para dentro da gerência dos hospitais universitários. Isso tem comprometido o atendimento dessas instituições, tem deteriorado o quadro desses hospitais, tanto na questão dos recursos básicos do dia a dia, de consumo dos hospitais, como também na própria estrutura física deles. Isso tem levado, inclusive, a greves dos trabalhadores que são novos concursados da EBSER e um processo de assédio sobre os trabalhadores do RJU que são cedidos às gerências da EBSER. Nós queremos tratar isso também, queremos abrir essa discussão com o governo sobre essa situação crítica dos hospitais universitários, e nós encaminhamos uma DIN ao STF para poder julgar a inconstitucionalidade da criação da EBSER, bem como entregamos um dossiê ao ministro Toffoli, mostrando que o quadro de desmonte que está colocado hoje, como tem se agravado esse desmonte sob a gestão da EBSER dentro dos hospitais universitários. Então, esse tem sido o nosso esforço, tentando concluir aqui dentro do tempo, que já estou aqui na prorrogação. Nós estamos, então, com a nossa greve a nível nacional se expandindo. Hoje ela atinge 61 das 63 universidades federais, mais 5 institutos que são da base da FASUBRA, além das outras categorias da educação federal que também estão de greve. Nós estivemos essa semana no início da SBPC em São Carlos. Nós temos atividades que são para marcar a disputa na sociedade do projeto que nós queremos construir de educação pública, de Estado, que tem que garantir realmente os interesses da população. E além de uma campanha de doação de sangue, porque nós queremos que seja valorizado os trabalhadores, não é só simbólico, não. A gente dá no dia a dia, isso aqui é mais um simbolismo mesmo, com a nossa campanha que estamos fazendo hoje de doação de sangue em todas as universidades, como tem aqui na UNB hoje, na Pastico Mendes, como também em outros, por todo o país, vai estar começando essa campanha de doação de sangue. E, para finalizar, nós queremos ter o espaço de negociação, mas enquanto eles não se efetivarem, enquanto não acontecer de fato, nós vamos seguir tomando as ruas, como tomamos agora na semana passada aqui em Brasília, 5.000 manifestantes aqui em Brasília, para cobrar de fato, então, que a educação seja de fato o que foi um mote colocado pela gestão do governo federal de pátria educadora. Então, a primeira coisa é não cortar a verba da educação na pátria educadora e valorizar os trabalhadores que constroem essa educação também na pátria educadora. Então, essa é a nossa fala que queria apresentar para colocar a situação na nossa visão dos técnicos administrativos com relação à educação superior no país.